Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal de terror. Aqui, você encontrará os mais assustadores vídeos e histórias para saciar sua curiosidade pelo macabro. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E se quiser ainda mais arrepios, nos siga nas redes sociais. E agora, é hora de mergulhar nas trevas e explorar o mundo do terror. Cemitério de Adelaide. A morte era acompanhada pelo barulho dos sapatos de sola de borracha das enfermeiras marchando rapidamente sobre pisos de linóleo. O cheiro de solução antisséptica. Uma roda de maca, precisando de óleo, rangendo ritmicamente quando outro paciente passou correndo. Lençóis brancos engomados e as formas angulosas e angulosas dos cocares de enfermeiras. Meu corpo se revoltou contra a ordem nítida em expulsões violentas de marrons, verdes e amarelos contra os branqueados hospitais brancos. As veias se destacaram no meu pescoço pequeno e pálido e a saliva voou da minha boca enquanto eu gritava. Os lençóis frios da cama, dobrados com cantos de hospital limpos e severos, estavam torcidos em nós raivosos e úmidos contra meu corpo se contorcendo. Normalmente sou uma pessoa organizada e recatada, então você pode imaginar meu horror diante dessa partida barulhenta, violenta e confusa. Estremeço quando minha mente, invariavelmente, divaga para se lembrar disso. Sou felizmente trazido de volta ao presente pelo distante estrondo de ferro do portão do cemitério. Há uma mesmice tranquilizadora e estabelecida sobre a morte. Um contentamento. Frio, musgoso e cheio de pedras. Calmo e indolor. A vida era mais difícil, estressante. Meu pai trabalhou longos dias em túneis de mineração em ruínas escavados profundamente na terra. Ele voltava com o rosto profundamente marcado com pó de carvão, caindo em roncos ofegantes na cama pequena e dura. Lembro-me também da boca de minha mãe, de lábios cerrados de preocupação constante, e escondendo 2 dentes da frente lascados. Lembro-me de meu irmãozinho gritando de fome e frio. A terra gelada foi aberta por homens de ombros largos com machados e pás quando aquele irmão morreu antes do derretimento da primavera. Claro que houve alguns momentos alegres, coisas que recordo com nostalgia. Há uma coisa de que me lembro com emoção, Alice Alderide e eu naquela manhã de verão. O ar já estava denso, úmido e cheio de grilos enquanto corríamos para o riacho. Era o nosso lugar favorito no verão, este local específico, onde a água se reunia, fresca e sombreada, em uma poça gorgolejante de pedra profunda. Naquele dia, pela primeira vez, nadamos nus. Nossos guinchos de menina eram altos, ficávamos entusiasmados com a travessura disso, com a possibilidade emocionante e mortificante de que alguém pudesse aparecer de repente e nos ver. Quando saímos para nos vestir nas pedras quentes, virei-me para vê-la emergir, serpentina e ágil, da água. Lindo, foi o pensamento que surgiu, espontaneamente, mas de repente completamente óbvio, em minha mente. Não estávamos mais gritando ou rindo. Gotas deslizaram sobre seus seios pequenos e redondos. Seus mamilos eram marrons e se amontoavam fortemente e nitidamente por causa da água fria. Por um momento aterrorizante e inebriante, imaginei-me lambendo as gotas deslizantes que rolavam sobre sua pele cor de mel. Ela me observou olhando para ela. Seus cílios úmidos escuros emolduravam olhos verdes ousados e conhecedores, como uma deusa encantadora. É difícil, agora, averiguar até que ponto Alice Alderide sabia do meu súbito e sincero desejo de lamber seus belos seios jovens, porque nós dois contraímos cólera nos dias seguintes. Ela viveu, mas eu morri. Eu esperei, doendo, mas Alice não chegou ao cemitério de Gati por mais 60 anos. Como com todos os outros, uma pilha de terra foi despejada para ela, em torrões escuros e úmidos, vermes lutando molhados no ar claro demais. Seu corpo era enrugado e magro, mas aqueles olhos verdes sensuais nunca esmaeceram. Ela se casou com um homem, mentiroso, pensei, e teve 5 filhos. Passei aquelas primeiras décadas na esperança, mas ela não permaneceu após a morte em uma forma fantasmagórica. Como eu fiquei sozinho. Às vezes traço o nome que tive em vida, Adelaide Quail,
de 1898 a 1913, com um dedo translúcido e leve como um sussurro. Este simples resumo de mim mesmo está gravado em pedra modesta, agora revestida de musgo. Hoje em dia, minha existência é principalmente dedicada a observar os contornos previsíveis das estações. Sento-me por semanas no ombro de um anjo de pedra para observar a neve diminuir gradualmente dos vales ensolarados. Observo as margaridas, irreprimíveis, abrindo caminho através do solo gelado para saudar o sol da primavera. Deito-me sobre a pedra rachada de minha própria sepultura e observo as gotas de chuva caírem no chão de céus tempestuosos outonais. Estou contido aqui, por forças desconhecidas, no cemitério e na floresta ao redor. Tenho pouca influência sobre o mundo ao meu redor, exceto talvez uma leve dispersão do vento enquanto ele se move ao meu redor. Sou imune à sujeira e à lama, invisível mesmo depois de tomar banho em pântanos estagnados de alces em setembro ou deitado em estradas de terra assadas pelo verão. Nas manhãs frias e turbulentas de inverno, meus pés descalços deixam marcas quase imperceptíveis enquanto ando pelos montes mais leves. Não sou notado por todos, exceto pelos insetos e pássaros mais leves e alertas, que ocasionalmente posso convencer a pousar brevemente em minha forma insubstancial. Passo parte do meu tempo, nos meses mais quentes, acompanhando grupos de crianças heterogêneas em excursões escolares. As pessoas modernas tendem a queimar seus corpos, uma prática mórbida em minha opinião, mas teve o efeito positivo de converter o cemitério de Gati Hill em mais um museu comemorativo do que um cemitério ativo. E isso é um alívio para mim. Embora eu esteja sem corpo, não estou sem sentimentos, e costumava achar muito angustiante o lamento de viúvas enlutadas e o choro de crianças nos túmulos de entes queridos recentemente falecidos. Eu ficava com eles enquanto choravam, usando uma expressão invisível de dor sóbria e respeitosa. Agora, em vez disso, me junto às crianças enquanto elas se aglomeram em torno de painéis informativos sobre a história local ou em frente a túmulos e mausoléus. Em um quadro de informações, intitulado Qual Creek Settlement, de 1890 a 1957, há uma foto de algumas crianças da minha escola, tirada 2 anos antes de eu começar lá. Eles nos veem, mas não nos veem de verdade, esses filhos de hoje. Observei, a poucos centímetros de seus rostos, como eles observam meus contemporâneos. Posso sentir que a compreensão se perde algures na incoloridade da imagem a preto e branco, ou nas nossas caras sérias. O sorriso não estava em voga nas fotografias da altura, ou apenas em virtude da roupa, que me parece estranha e antiquado para eles. Não somos tão diferentes, sabe? Explico, embora eles não me ouçam. O guia turístico não faz nada para ajudar. Meu túmulo, por exemplo, é usado para descrever a epidemia de cólera que atingiu o vale no início do século XX. Foi supostamente causado pelo abastecimento de água da cidade passando pelos cadáveres de homens esmagados em um desastre de mineração. Não é um fato que me deleite em descobrir. Bem, há mais coisas para saber sobre mim do que isso, digo, irritada. Mas essa mulher nasceu em 1981, então não posso culpá-la por saber muito pouco sobre história. Há um abeto perto do meu túmulo que é 2 décadas mais antigo que esse suposto especialista do passado. Ela conta aos filhos sobre minha trágica morte, com apenas 15 anos de idade. Essa minha morte, ela aponta, foi 1 ano antes da eclosão da Grande Guerra. Isso fornece uma passagem conveniente para conduzir as crianças trotando até o próximo posto de sepulturas. Alguns dias acho um insulto que minha morte seja usada apenas como um ponto de articulação para mortes mais importantes e famosas, mas talvez eu esteja sendo excessivamente sensível. As crianças, a essa altura, geralmente estão vidradas. Isso não é surpreendente. Como as crianças podem se enraizar nas areias movediças do passado com fatos e números? 60 homens morreram em um colapso de mina em 1913 em Coal Creek. 20 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial. Melhor dizer a eles que Bert Lawrence, visível na primeira fila da foto da escola, está com o nariz visivelmente molhado porque chorou no primeiro dia de aula. Ou que há de cabelos crespos Maggie Alderid, meio à direita, irmã da já mencionada Alice,
estava apaixonada por Thomas Woodburn, atrás à direita. Ou que todos teríamos guerras de bola de neve fora da escola quando as aulas terminassem no último dia antes das férias de Natal. Se ao menos eu pudesse contar a eles, penso, com uma alegria perversa, sobre Alice, seios molhados brilhando, sorrindo para mim com uma confiança sensual. Então eles entenderiam. Em uma manhã fria de outono, uma garota, de outro grupo de crianças se arrastando e farejando, olhou para meu túmulo e disse, para ninguém em particular, Adelaide Quail. Adelaide, como a cidade da Austrália, e Quail, como o pássaro. Seus olhos verdes alertas observaram meu nome com interesse. Me senti vista, reconhecida, celebrada. Sim. Eu chorei, inédito. Exatamente. Esse sou eu. Eu segui a garota de olhos verdes, esforçando-me para ser útil, dando respostas inéditas, mas corretas, às perguntas da planilha guardada em sua prancheta. Eu relutantemente me despedi dela quando seu grupo saiu pelos portões de ferro forjado 45 minutos depois. Fiquei obcecado com as minúcias dessa reunião por horas gloriosas e deliciosas depois. Imagine meu choque e alegria quando a garota, minha nova Alice, apareceu novamente apenas uma semana depois, levando um exuberante cachorrinho dourado na coleira. Caminhei com eles de um portão a outro, contando a ela sobre a mudança das estações, sobre o hospital com suas superfícies brancas e limpas, sobre minha família e sobre a escola. Eu disse a ela que poderíamos correr juntos pela grama alta assim que o tempo esquentasse novamente, poderíamos correr para o riacho. Eu poderia mostrar a ela o local fresco e protegido onde a água é profunda. O ar estaria quente e poderíamos pendurar nossos vestidos nas pedras quentes enquanto nadávamos juntas. A primeira pitada de neve espanou os topos das imensas e distantes cordilheiras, um evento que costumo observar, mas eu estava distraído demais para perceber. Não ser visto e ouvido antes era apenas um leve aborrecimento, mas agora era uma tortura. Alice chegava quase todos os dias à noite, cachorro na coleira, viajando de portão em portão, presumivelmente como parte de um circuito maior. Eu gritava em frustração agonizante a cada dia que ela me deixava, desejando ser vista, ser conhecida. Tocar e ser tocado. A inspiração veio uma manhã quando observei uma teia de aranha coberta de orvalho, ramificada e complexa, normalmente invisível, mas iluminada por sua umidade no sol brilhante da manhã. Ali perto, um beija-flor extraía néctar de um grupo de flores. Eu endureci meu coração e alcancei o passarinho. Sem saber que força meus dedos invisíveis poderiam produzir, fiquei tão chocado quanto o beija-flor quando consegui agarrar seu corpo minúsculo e quase sem peso. Eu torci seu pescoço decisivamente. Levei-o aos meus lábios. Meus dentes invisíveis e cegos, mas persistentes, rasgaram um corpo musculoso. Penas se retorciam e esvoaçavam na terra úmida enquanto pequenos órgãos quentes explodiam contra meus lábios. Sangue e entranhas escorreram pelo meu queixo, cobrindo minha boca e rosto. A espera por ela foi tortuosa. Observei distraidamente as folhas amareladas caindo no chão dos carvalhos da colina. Finalmente, a luz da tarde começou a diminuir, transformando o céu em um cinza empoeirado. Ouvi-a aproximar-se e postei-me à entrada do portão, desejando que a minha boca nervosa, cujos contornos eu esperava agora finalmente se tornassem visíveis, num sorriso de saudação. A princípio pensei que meu plano havia falhado, eles estavam a apenas alguns passos de distância e continuavam despreocupados. De repente, porém, o cachorro parou, os olhos fixos em meu rosto e soltou um rosnado baixo. A garota, confusa e preocupada, também parou. Ela olhou para o cachorro e seguiu seu olhar até o espaço onde eu estava na frente deles. Meu sorriso se alargou, fiquei entusiasmado com o meu esquema, pronto, pela primeira vez em mais de um século, para ser visto. Minha Alice cambaleou para trás, os olhos arregalados e um grito começando em sua garganta. Houve um momento perfeito, antes dela correr, em que nos olhamos nos olhos. Se você gostou de um curtir, e comente o que achou. Não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado.